Olá, como vai você? Seja muito bem-vindo ao nosso Minuto de Reflexão. Hoje eu gostaria de falar sobre profecias. Profecias são um terreno muito perigoso, às vezes complicado. Quase todas as pessoas que estão me ouvindo agora já foram vítimas de profecias que não se cumpriram, receberam uma promessa que não aconteceu, ou talvez uma profecia que causou mais problema do que bênção na sua vida. Na verdade, nesta terra sempre houve profetas. O período mais rico de profetas foi o período em que Israel estava no reino dividido. Deus ali levantou muitos profetas em Israel e a maioria deles foi perseguido e morto, porque nem sempre um profeta fala coisas que agradam. É muito bom receber uma profecia de promessas, mas quando nós recebemos uma profecia de advertência, nós não gostamos, né? E os reis costumavam matar os profetas. O próprio Isaías, ele foi cerrado pelo meio, vivo. Alguns foram queimados, outros foram apedrejados. E Jerusalém é conhecida como a cidade que mata os profetas. E a profecia no Novo Testamento? Tem sido muito raro o ofício de profeta no Novo Testamento. Geralmente os profetas manifestam o dom da profecia, como que numa unção. Mas eu quero tentar, pelo menos, explicar para você o porquê, às vezes, você recebe uma profecia que não bate muito bem, parte dela se cumpre, parte dela não. Enfim, você fica pensando, puxa vida, mas eu tenho tanta certeza que foi Deus que falou, mas ao mesmo tempo eu não vejo a profecia se cumprindo. Vamos tentar jogar um pouco de luz nesse assunto, explicar um pouco sobre o porquê isso acontece. Veja bem, um profeta, ele é um vaso. A profecia é perfeita. A inspiração de Deus é perfeita. Mas o vaso não é perfeito. O vaso que está profetizando, ele pode ser influenciado. Mesmo não é exatamente assim uma maldade da pessoa ou uma má intenção, não é nada disso, simplesmente influências. E eu separei aqui 3 tipos de fatores que podem influenciar na performance de um profeta, vamos dizer assim. Seria a emoção, a consagração e a unção. Vamos falar um pouco sobre esses 3 temas? Vamos lá. Vamos falar sobre a emoção. A emoção influencia na performance de um profeta? Influencia muito. Eu vou te dar um exemplo bíblico de como a emoção influencia. Certa vez Davi conversou com Natã, o profeta reconhecido, e disse que tinha o desejo de edificar uma casa a Deus. E Natã disse para ele, faze tudo conforme está no seu coração. Quando Natã disse isso, ele disse inspirado por Deus? Não, ele disse isso numa emoção. A ideia parecia boa, o seu emocional ficou motivado. E ele disse essa palavra para Davi, vai e faze tudo que está no teu coração. Quando Natã estava indo para casa, veio a palavra de Deus sobre ele e disse assim, volta e dize a Davi, tu não edificarás casa para mim, mas o seu filho edificará. Está vendo? Aí sim ele voltou e deu a palavra de Deus realmente inspirada, 100%, sem emoção, mas sim por inspiração, ele entregou a profecia para Davi. Eu me lembro certa vez que a minha esposa estava do lado de uma amiga e uma profeta entregou uma profecia para minha esposa e para ela. Os anos se passaram e o que aconteceu? A profecia que a profeta entregou para minha esposa se cumpriu na vida da amiga dela. E a profecia que estava na vida da amiga dela se cumpriu na vida da minha esposa. Parece que ela entregou a profecia errada. Será por quê? Talvez porque ela se deixou levar pela emoção. Não é maldade, é porque o vaso é fraco, o vaso é imperfeito e às vezes acontece isso com a profecia. O segundo ponto é a consagração.
A consagração é fundamental para que um profeta tenha uma boa performance. Você observa, por exemplo, João, no livro de Apocalipse, é um livro assim que possui a excelência da profecia. João, vamos dizer que ele era o apóstolo com o ministério profético. O evangelho de João é o evangelho profético. E o livro de Apocalipse não podia ser diferente. Um livro profundamente profético. Mas a consagração de João, a entrega dele a Deus era tão grande, ele era um homem tão assim no centro da vontade de Deus, que ele foi arrebatado e ele recebeu uma visão no mundo espiritual. Essa profecia que João teve em Apocalipse é muito forte. Fruto de quê? De uma consagração. A tendência de um profeta, quando ele se consagra muito, é dele ser usado de uma maneira mais forte, mais incisiva pelas mãos de Deus. E o terceiro ponto é a unção. Porque muitas vezes, na vida de um profeta, é preciso que venha sobre ele na hora a unção. E às vezes você procura um profeta e fala: irmão, me dá orientação, preciso tomar uma decisão, o que eu devo fazer? E a unção de Deus não vem sobre ele. Aí ele fala algo para você, na emoção, talvez até dentro da palavra, que coisa excelente é isso, né? Mas a unção não aparece, então a profecia não se manifesta. Como aconteceu com Natan, Davi perguntou para ele a primeira vez: eu vou construir uma casa para Deus? A unção não veio, então ele falou: opa, faça isso. Mas depois veio a unção e disse: você não vai fazer, o seu filho irá fazer. Mas a unção, ela é algo muito lindo. Veja, por exemplo, no caso de Eliseu. Certa vez o rei de Israel e o rei de Judá procuraram o profeta. E ele disse assim para o rei de Israel: vai atrás de seus feiticeiros, vai atrás dos servidores de Baal. Tão certo como vive o Senhor, se Josafá, rei de Judá, não estivesse aqui, eu não te atenderia. E Eliseu estava talvez tão nervoso que a unção não se manifestava. Aí ele pediu: traz um tangedor para tocar uma música. E quando o tangedor louvava, veio a unção e Eliseu profetizou e a palavra de Deus veio. Às vezes, para que o profeta manifeste o dom da profecia, é preciso que ele louve, que ele adore, para que a unção venha. E muitas vezes o profeta, quando tenta profetizar sem essa unção, não vai acontecer a ação genuína de Deus. Então, eu não me apresso a dizer que os profetas são falsos. Não. Eu diria de uma forma mais sábia que os vasos são frágeis e imperfeitos. Por isso, muitas vezes a profecia não é entregue da forma que ela deveria se entregar. Deus falou, mas não falou daquela maneira que o profeta transmitiu. Por isso eu quero dar uma dica para você. Toda profecia que vem de Deus, ela arde no seu coração. A maior prova que uma profecia é verdadeira ou falsa é o testemunho interior. Se no seu coração há um testemunho que aquilo é verdadeiro, seja a profecia boa ou ruim, pode acreditar que foi Deus que falou. Mas se o seu coração não se aqueceu, não se moveu, independente da profecia ser boa ou ser ruim, porque mesmo quando Deus nos chama a atenção na profecia, o nosso coração arde de alegria. Olha, eu tenho um pai e o meu pai está repreendendo. E vem uma certa alegria no coração da gente de saber que Deus se preocupa conosco. Mas se o coração não ardeu, é porque não era Deus que está falando. Aquele que é nascido de Deus conhece a Deus. As minhas ovelhas, elas me conhecem e elas ouvem a minha voz. Tá bom? Fique bem e fique com Deus.